Olá, folhetins! Está começando o nosso primeiro Teletrama aqui. Eu sou o Igor. Eu E sou a estamos... Mavi. Exatamente. Então, muito boa noite. Esse é o nosso novo podcast de cultura aqui do Folhetim Play. E aqui a gente vai falar de cinema, vai falar de teatro, de show, de música, de literatura. A gente vai falar de tudo um pouco. Comenta um pouquinho de como vai ser, Mavi. Isso mesmo. Então, eu espero que vocês estejam animados, porque eu tô muito animada. Então, além disso tudo que o Igor falou, em alguns episódios teremos convidados especiais aqui pra gente bater aquele bate-papo gostoso, bem conversa de comadre. A gente tem vontade de pegar o chá, o bolinho e ficar ali conversando por horas, falando sobre os mais diversos assuntos, bem focado e bem importantes para o mercado cultural. Exatamente, o nosso encontro é toda quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Folhetim Play. Mavi, o que a gente vai conversar hoje? No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o Dia Nacional do Escritor, Igor, em homenagem a você, não é mesmo? Vamos falar das últimas notícias do universo cultural e até falar de algumas nostalgias. Exatamente, então não sai daí. E o nosso primeiro quadro se chama No Ar Agora, para você ficar por dentro de todas as novidades do momento. E a gente começa com uma notícia triste: o mundo do rock está em luto. Ozzy Osbourne, lendário vocalista do Black Sabbath e um dos maiores nomes da história do heavy metal, faleceu nessa terça-feira, aos 76 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Exatamente, Mavi. E a Academia Brasileira de Cinema abriu as inscrições para o filme que representará o Brasil na categoria de melhor filme internacional no Oscar 2026. Cineastas de plantão já se atentem ao prazo, porque vai até o dia 10 de agosto. Uma comissão de 15 membros vai definir uma pré-lista com 6 títulos, que vão ser divulgados no dia 8 de setembro. E os escolhidos oficiais serão divulgados no dia 15 e podem concorrer filmes exibidos comercialmente entre 1º de outubro de 2024 e 30 de setembro de 2025. Tô empolgada para essa lista que vai sair. E falando de filmes, o aguardado primeiro trailer de Avatar Fogo e Cinzas, terceiro filme da franquia de James Cameron, já está sendo exibido nos cinemas. A prévia online deve chegar em breve, mas já temos detalhes que prometem um espetáculo visual e narrativo. Eu vou comprar ali meu ingresso para ver o trailer, porque fiquei curiosa. Olha, eu também, eu tô bem ansioso, porque eu sou muito fã de Avatar e de James Cameron, então eu tô bem empolgado para esse filme. Mas, então, e lembrando, todas essas notícias vocês conferem todos os detalhes no site do Folhetim Cultural, obviamente. Então, gente, vamos entrar no nosso tema de hoje, que é a literatura, né? No dia 25 de julho é comemorado o Dia Nacional do Escritor desde 1960, quando o então ministro da Educação e, na época, Cultura, Pedro Paulo Penido, sancionou a lei ali, divulgando, oficializando, né, essa data. Igor, essa mente eu sei onde que foi, mas vamos ter ali um respeito pro pobre do senhor Penido. Mas voltando aqui ao foco, isso, você sabe por que isso aconteceu, Igor? Foi porque no dia 25 de julho daquele ano aconteceu o primeiro Festival do Escritor Brasileiro no Rio de Janeiro. O evento foi organizado ali pela União Brasileira de Escritores, a UB, que na época tinha como vice-presidente ninguém mais, ninguém menos do que Jorge Amado. Chique, né? Nossa, muito. Eu não sabia, inclusive, disso, que o Jorge Amado já tinha, tava ali tão envolvido com isso, assim, eu realmente não sabia. E recente também, eu não sei porquê, né, gente? Assim, esqueci completamente da aula de literatura, porque para mim Jorge Amado era mais antigo. Mas a gente esquece, né? Porque ele já tá há tanto tempo na nossa cultura e ele é tão ícone, assim, sabe? Tipo Brazilian Vibes, que você pensa que ele tá aqui desde 1500. Quando o Dom Pedro pisou no Brasil, o Jorge Amado tava ali com um livrinho, sabe? E um copinho de cerveja e outro da branquinha, que o passarinho não bebe. Muito bom, muito bom. E eu tenho essa impressão com o José de Alencar, inclusive. Mas, Com certeza. enfim.
ícones, Sim, ícones ícones da literatura. da Bom, e literatura a data brasileira. foi oficializada oficialmente é bom, né? E a data foi oficializada como uma forma de reconhecer o papel dos escritores na formação cultural, o seu papel diante da sociedade também. Então, assim, é uma baita homenagem para os escritores brasileiros. Realmente, afinal, por que celebrar o escritor assim, né? Tipo, é tão importante? Primeiro, porque são eles que constroem a ponte entre as épocas, as culturas, as experiências, os sentimentos. Quem escreve registra, quem registra ajuda a preservar a memória de um povo, né? Como a gente disse, vira um Brazilian vibes ali. Sim, exatamente. E os escritores, eles também têm um papel muito importante na sociedade, que é a questão de serem educadores invisíveis, né? Então, eles provocam a gente, trazem reflexões, colocam a gente para pensar, desafia o nosso intelectual, às vezes com palavras que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Então, é muito importante esse papel deles na formação também da sociedade, né? Da cultura. Não é à toa que a gente tem aula de literatura, né? Então, uma boa história pode muito transformar o jeito como a gente vê o mundo, né? Nossa, sem dúvida. E além disso tudo, o escritor também é resistência. Ainda mais no Brasil, onde publicar é tão difícil, divulgar é trabalhoso e viver da escrita é quase que um sonho. E um sonho para poucos. Ainda assim, eles persistem. Exatamente. A escrita também é uma forma de expressar a identidade. É que eu já entro no meu lugar de fala também. Acho que esse episódio inteiro é um pouco disso, né? Porque isso que você falou sobre a questão da dificuldade é muito real. Porque, por exemplo, eu tô há 11 anos no mercado tentando vender livros e assim é muito difícil porque a concorrência é muito grande, a concorrência com os livros internacionais principalmente, mas focando nessa coisa poética, que é a questão da expressividade, sabe? Então é como se a gente estivesse colocando realmente um pouco da gente nessa história. Eu até estava conversando com a Laritza, e que é uma amiga minha escritora também essa semana, e que eu comecei a ler um livro dela que ela levou 6 anos para escrever o livro. 6 anos. E aí ela falou, nossa, é um livro que assim, eu leio e me identifico muito, porque tem muito de mim, e é interessante como eu vou vendo o que eu fui passando durante esses 6 anos e foi refletindo na escrita, assim. Então é isso, Isso é incrível, né? é uma maneira da gente se conectar tanto com o leitor quanto com a gente mesmo, com a sociedade. Uhum. Essa questão da sociedade que você disse, eu também acho muito legal, porque, igual você falou, 11 anos vem escrevendo, então você já vê ali a sua evolução de escrita, de pessoa, mas também de sociedade nos seus livros. A Larissa também ali, 6 anos para escrever um livro. Tem tudo que vai passando no nosso contexto social, sociopolítico, de alguma forma é representado ali também, né? E tem tópicos Uhum. que acabam sendo atemporais. Com certeza, com certeza. Eu acho que a grande maioria desses tópicos, eles, por mais que em algum momento eles não tão atemporais assim, ele vai voltar a ser em algum momento, sei lá. O próprio Capitães Areia, que agora virou muito falado de novo, né, do Jorge Amado. Pensa, ele é um livro escrito há muito tempo, e aí agora, tipo, ele meio que caiu um pouco no esquecimento ali, né, da grande massa, digamos assim, ele estava mais no âmbito dos estudiosos ou quem está estudando literatura na escola, mas aí agora ele voltou para a grande massa porque ele voltou com um debate super importante, super relevante para o momento que a gente está da sociedade. Então eu achei legal também como a literatura ela vai flutuando e ela nunca termina, assim, é uma história que ela começa, mas ela nunca vai terminar. Você termina de ler o livro, mas aquela história vai estar ali de algum modo te acompanhando. Com certeza. É aquilo, né, que a gente disse um pouco antes, que os escritores eles conseguem amarrar e atravessar o tempo, né? Eles amarram as gerações e atravessam os tempos. E se você sabia que também tem uma data, um Dia Mundial do Escritor?
Pois é, Mavi, ela é comemorada no dia 13 de outubro de todos os anos. E ela teve uma origem lá no Congresso Internacional de Escritores em 1926, então já tem um bom tempo isso. Mas aqui no Brasil, é oficial que a gente comemora, que a gente traz conteúdos e etc. É no dia 25 de julho mesmo, sexta-feira agora, ó. E o Dia Nacional, o Dia Internacional muito simbólico também, porque acaba tendo duas datas aí que passam sobre os escritores, né? Que traz aí para a gente ter bastante debate. Se não me engano, no dia 13 de outubro, agora me veio na cabeça, talvez a gente vai estar em Bienal, né? Aqui em Curitiba. É bem no comecinho de A outubro. Bienal vai estar chegando. Será que foi uma coincidência? Não sabemos. Quem sabe foi. E quando a gente pensa aqui no Brasil, tem uma galera de peso que ajudou a mudar toda essa nossa literatura. Só para citar alguns nomes aqui: Machado de Assis, Clarice Lispector, Jorge Amado, Claro e tantos outros. Isso que a gente está falando só dos clássicos, né, da literatura brasileira. Tem muito escritor aí produzindo e que está muito ligado com isso também, e logo vai se tornar um clássico também, né, da nossa literatura. Mas eu gostaria de trazer uma citação aqui, eu posso? Pode, claro, pode mandar. Bom, eu separei uma citação que eu, como escritor, também gosto bastante. Então é o seguinte: escritor, não somente uma certa maneira especial de ver as coisas, senão também uma impossibilidade de as ver de qualquer outra maneira. Carlos Drummond de Andrade, ícone da literatura. Nossa, essa é genial. Ela toca, assim, acho que no ponto específico do que é ser um escritor. E daí eu também trouxe uma, tá? Que é da Clarice, que eu acho a cara dela. Eu escrevo para nada e para ninguém. Se alguém me ler, será por conta própria e alto risco. Muito Clarice. É bem a cara dela isso. Eu adoro a Clarice Lispector, porque ela tem uma Deboche. profundidade. Também um deboche, mas ela tem uma profundidade incrível. Eu adoro. Então, essa aqui fica a nossa homenagem, reflexão sobre esse ofício de escritor em um país onde livros muitas vezes são vistos como luxo e quem escreve, quem lê, já está fazendo a revolução. Exatamente. E que essa data também não sirva só para celebrar, mas também para lembrar que a gente precisa apoiar os nossos escritores nacionais, comprar livro de escritores pequenos, priorizar isso. Isso é uma coisa que eu tenho feito, inclusive, comecei já esse mês, que é priorizar comprar. Eu queria muito, por exemplo, comprar um livro do Dan Brown, que eu quero muito ler. Mas eu falei, não, eu não vou comprar esse mês, eu vou comprar o livro de um autor nacional, porque eu preciso valorizar. O Dan Brown já é milionário, ele não precisa do meu dinheiro. Em algum outro momento eu leio, sabe? Vou comprar o livro, e eu comprei o livro de um autor nacional, que tá para chegar, inclusive. Legal. Então, assim, é isso. A gente precisa, às vezes, botar um pouquinho a mão na consciência e falar: preciso mesmo comprar esse livro internacional agora? Porque às vezes tem um autor nacional precisando vender agora, precisando ser lido agora. Então a gente precisa valorizar cada vez mais a nossa cultura. E tem muita gente boa, mas muita gente boa mesmo escrevendo histórias incríveis que não conseguem ainda o espaço para serem descobertas, né? Então acho que achando quando a gente escolhe algum dá chance, né, para a pessoa, mas para você mesmo também, para gente descobrir uma outra história que está ali aguardando e muitas vezes é incrível. Exatamente. Então, se você conhece um escritor, manda esse episódio para ele. E se você é um escritor ou escritora, nosso carinho e admiração por você manter viva essa arte. Exatamente, Mavi. E aproveitando que o nosso episódio é sobre literatura, a gente já vai fazer um anúncio inédito aqui para os nossos folhetins, mas quem vai contar não vai ser eu. Já tô curiosa. Quem será? Leitz Oliveira, autora de romances e comédias românticas, e eu invadi aqui o perfil do Folhetim Cultural para trazer uma novidade para vocês. Qual novidade é essa? Eu mesma que vos falo. A partir de agora, nós temos uma coluna minha. Eu nem acredito que eu
Tô fazendo isso. Agora, nós temos uma coluna escrita por mim aqui no Folhetim sobre literatura. Mais especificamente, a gente vai falar bastante sobre romance, sobre comédia romântica. Nós vamos falar também sobre muitas questões que envolvem esse gênero. Então, vai ser uma coluna bem legal, que a gente vai poder criar um diálogo muito bom. Logo mais, vai sair o meu primeiro texto para essa coluna. Eu não poderia estar mais animada de realizar meu sonho de infância que eu via nos filmes dos anos 2000, que é ser colunista de um portal de notícias, assim como as protagonistas que eu cresci assistindo. E teremos... Que? Exatamente, olha só, aqui, olha o nível que o Folhetim chegou, hein, Folhetins? A gente vai ter escritores produzindo coluna aqui. Muito chique. Então acompanhem nas nossas... Exatamente, Mavia. Acompanhem nas nossas redes sociais para a gente ter um anúncio de data que a Larissa já vai estrear no nosso portal e, claro, já acessar o Folhetim para não perder. E agora, vamos para o nosso quadro Rebobina. Igor, eu queria que você indicasse alguma obra cultural atemporal para os nossos folhetins. Mas como aqui a gente está num tema, literatura, escritores, acabamos de ter a mensagem de uma escritora que a gente vai ter uma coluna sobre literatura no folhetim. Eu vou querer uma indicação de livro. Mavi, não tem problema. Com certeza eu vou trazer uma indicação para você e para os nossos folhetins. E hoje eu trouxe um livro que eu li há uns 4 anos atrás, mas mudou muito a minha maneira de enxergar o mundo. Aquilo que a gente estava falando, né? Tipo, tem livro que muda completamente a forma como a gente vê. E foi 1984, do George Orwell. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é um futuro distópico. Você já leu uma vez? Eu amo. Ai, É forte, né? Eu lembro forte. que eu li e depois eu ainda fiquei assim, ó, meio catatônica. Sim, ele é muito forte. Esse livro é muito bom. Pesquisem sobre esse livro e sobre esse autor, que ele é muito bom mesmo. E ele é uma obra que explora um futuro distópico, controlada pelo Estado, sob a figura do grande irmão, em todos os aspectos da vida dos cidadãos. E o protagonista, que é o Winston Smith, ele tenta resistir, né, a esse regime totalitário, né, que manipula como a história é contada, a linguagem, o pensamento, enfim. É uma crítica incrível ao autoritarismo e da vigilância constante. É um livro fenomenal, super recomendo. Eu acho que esse livro nunca vai cair de moda. Mavi, agora a sua indicação, que eu também quero uma indicação de livro, porque, olha, eu também quero indicação. Tá, a minha indicação do dia será A Cor Púrpura, da Alice Walker. Gente, eu amo esse livro. Eu acho ele fenomenal. E ele traz a voz da Celie, uma mulher negra do sul dos Estados Unidos. Então pensa, aquela área extremamente racista que sofreu tanto e sofre até hoje por toda uma questão histórica, que, como não é de se surpreender, sofreu abusos, racismo e o silenciamento imposto pelo sistema patriarcal que ela vivia. Mas ali o livro, ele acompanha a travessia dela, sabe? E também a história de resiliência, de descoberta do próprio valor e o fortalecimento dos laços entre mulheres. Então eu sou parcial, eu gosto ali quando tem um livro que mulheres encontram seu valor, se ajudam. E eu não posso falar muito, porque senão eu vou começar a querer dar spoiler. O que eu te digo é que essa é uma leitura profunda e necessária, que nos convida a olhar com mais empatia para a dor e também para a cura. Então, anota que esse daí é para ler e reler. Nossa, e eu nunca vi nem o filme e nunca li o livro. E eu quero muito conhecer essa história, porque é muito bem falado, obviamente. Então, assim, super indicação, assim, já coloquem na agenda folhetins, na lista de livros de vocês. E eu quero muito ler, com certeza, em algum momento, eu já vou comprar esse livro para poder ler, principalmente no Kindle, que você compra já baixa e já vai lendo, assim. Mas, enfim, muito boas indicações, a gente arrasou nessas indicações. Só livrão, só livrão. Bom, Bavi, para encerrar o nosso episódio com uma lembrança cultural, esse é o nosso quadro Lembranças Culturais.
Então conta pra gente algum momento que foi muito marcante seu envolvendo a cultura para os nossos folhetins, como que foi para você? Por que é tão importante essa lembrança? Ai, gente, eu vou ficar aqui na temática literatura, porque muitas lembranças boas. E eu acho que uma lembrança muito marcante para mim é quando eu era pequena, e eu acho que traz muito de quem eu sou hoje, como eu valorizo, como eu busco toda a minha cultura, por conta do incentivo que eu tinha de mim, Mamadi, minha mama querida, que eu sempre gostei muito de ler, ela sempre me incentivou. Já começa aí, ela não me dava bonecas, ela me dava livros, aqueles livros incríveis, de maletinha, que você abria, crescia. Então, eu sempre tive esse apego para livro, e essa já é uma lembrança muito boa. Mas a que eu queria contar, gente, é que nas minhas férias eu já gostava de ler, então não tinha um problema aí. Mas minha mãe fazia eu fazer um resumo de cada livro que eu lia. E daí, depois desse resumo, eu tinha que apresentar para ela a história, sem ler, tá? Era eu chegar, eu submetia o resumo para ela, assim como. Sabe quando você faz um trabalho de TCC, que você faz ali o artigo e depois você apresenta esse trabalho que você fez? Era mais ou menos assim. Eu li o livro, estudava ele, fazia ali o meu resumo, dava para ela e depois eu tinha que apresentar o livro para ela. Era incrível. Meu Deus, eu amei esse conceito. Eu vou fazer isso com os meus filhos, inclusive. Por isso que você é belíssima nisso, né? Arrasa nessa questão de textos e resenhas, e ó, toda vez que já tem na veia desde criança fazendo isso. Adorei. Muito bom Já isso. fui treinada desde cedo. Sim, sua mãe é incrível. Filho de professora, né? Filho de professora, não tem. Muito bom, Mavi. Ó, o E, meu Igor, momento. agora eu quero saber a tua. Ai, Fala, sim, eu conta para separei. mim. Eu separei um momento muito significativo, mas muito tipo, aleatório, assim. Porque eu fui pela primeira vez num grupo de teatro, participar de um laboratório de teatro e tudo mais, eu tinha uns 14 anos isso. Já era uma vontade muito grande minha, mas eu nunca tinha ido, de fato. E aí eu fui, e aí é aquilo, né? A gente começou a ensaiar, se aqueceu, então começamos a ensaiar, e aí aquele ensaio tradicional, que quem é do teatro aqui sabe, que é aquilo, né? Anda pelo espaço, se desliga do mundo e não sei o que pensa. Eu com 14 anos fazendo isso. E aí tá, só que de repente as pessoas começaram a fazer Vai o. ficar bem Que assim. é isso, né? Exato! E aí faz assim, e começa a se mexer assim. E eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? E aí, e aí as pessoas, de repente, aí vem o professor e fala, solte algum som. E aí as pessoas começaram a berrar do nada, umas coisas bem loucas, assim. Porque é isso, né? Teatro é expressão, então você precisa treinar isso. Só que na minha cabeça de 14 anos, eu lembro que eu olhei para um menino que tava do meu lado, que era um amigo meu, eu falei, gente, só tem maluco aqui. Que lugar é esse? Só tem dois. E aí, não ironicamente, ele me respondeu com uma frase que eu nunca esqueci, e que ele falou assim: olha, esses são os melhores artistas. E eram mesmo, viu? Eram os melhores artistas que eu tive, assim, no começo da minha carreira como ator. Então, assim, super significativo isso. E é claro, depois eu fui entendendo o porquê daquela gritaria, daquele movimento todo. Mas isso me marcou muito, porque eu fiquei, gente, foi meu primeiro contato. Tipo, eu já tinha assistido teatro, aí você vê aquela coisinha bonitinha e tudo mais. Aí você vai ver o processo, é um bando de maluco correndo numa sala. Entendeu? Então, esse é o meu Não, momento. mas é maravilhoso. Porque quem de fora vê, fica assim, né? Nossa, que mico, que vergonha. E a pessoa sequer se permite a estar ali e aprender. E, na verdade, é todo um processo que te leva ali a uma evolução e uma imersão na cultura, né? E é simplesmente impagável. Tipo, vale todos os micos. Exatamente, não, com certeza. Eu acho que é essencial para quem vai fazer teatro, essa experiência de corpo, né? Então é isso. E na literatura a gente também passa Eu por amei. isso. A gente tem um momento de, não é nessa loucura, mas é isso, sabe? Da gente pegar e falar, nossa, o que que eu vou fazer com isso? Ou
Eu mesmo, quando eu tô muito criando personagens e novas histórias, a minha mesa vira uma bagunça, assim, aí eu começo a colar papel na parede, assim, de coisas que eu preciso. Sério, eu vou te procurar até em algum momento para trazer aqui um vídeo que eu fiz quando eu tava fazendo um Avante. A parede aqui tava tudo grudado de papel, tinha rabisco, tinha palavras, sabe aquelas palavras. Sério, meu pai ficava assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ele trabalha aqui atrás, ele ficava assim, gente, que é isso? Aí tinha, sei lá, Plutão, escrito num post, no papel, assim. Aí, fim dos tempos, no outro. E aí, tipo, umas coisas aleatórias, mas que pra mim fazia sentido. Mas quem para fica assim, gente, que é isso? Processo Enfim. criativo. Exato, processo criativo, só quem cria sabe. Exatamente. E é que são com essas histórias boas, gostosas, que deixam aquele sentimento de nostalgia, que a gente encerra nosso primeiro episódio do Teletrama. Folhetins, muito obrigada por terem escutado ou assistido até aqui. Exatamente, esse é o nosso Teletrama. Então, como a Mavi falou lá no começo, a gente vai ter convidados também em alguns episódios. A gente vai trazer temas super legais para conversar com vocês. Então, ó, toda quarta-feira e até quarta-feira que vem também. E não esqueçam de se inscrever, se você está vindo pelo YouTube, aqui no canal do YouTube, ou seguir aqui no botãozinho do Spotify, se você está escutando pelo Spotify. E é isso, até quarta-feira que vem.